As pessoas estão trocando a sua própria realização, a realização dos seus sonhos, dos seus projetos, pela garantia de não ser mandado embora. Sim, vale a pena empreender. Eu sou bastante enfático em propagar com todas as minhas forças e espaço público nas redes sociais que empreender vale a pena. Isso é uma afirmação que eu faço baseado na minha experiência de 20 anos empreendendo no Brasil, baseado na experiência de ajudar pessoas a empreender no Brasil. Afinal, nós temos centenas de franquias no Brasil com novos empreendedores que nós treinamos e ajudamos a empreender no Brasil e pessoas que têm bons resultados. Porém, a ressalva é que a gente diz que vale a pena empreender no Brasil, apesar de vários fatores. O maior empregador do Brasil não são as grandes multinacionais, mas sim os micro e pequenos empresários. Então, apesar disso, parece que toda a estrutura estatal ignora esse fato que tem uma grande importância e contribuição na economia, e o que inclusive sustenta o próprio Estado. Não é? Então, apesar de tudo isso, apesar da complexa estrutura tributária, apesar das leis trabalhistas serem arcaicas e antigas e oneram bastante não apenas o empresário, mas até o próprio trabalhador, que às vezes ganha um salário e tem 35% descontado, e a empresa acaba pagando o dobro do que seria o salário bruto dele, e ainda com o líquido que lhe sobra, ele tem que pagar 50% de impostos embutidos em todos os produtos. Ou seja, no final das contas, o empregado ficou com 15% do valor que ele gerou e 85% foi para a estrutura de INSS e o próprio governo em forma de impostos. Esse ambiente hostil é como se você fosse ter que sobreviver numa selva onde as regras da sobrevivência são desconhecidas para quem mora num ambiente urbano civilizado. Não é? Então, no fundo, essa frase ela tenta colocar o quão realmente é desafiante empreender nesse cenário. Mas eu diria para você que, apesar disso, a gente aprende a lidar, a gente aprende, e no fundo, infelizmente, e muita gente tem bastante dificuldade de entender isso, quem é penalizado é o trabalhador, não é? Porque ele tem alguns direitos que o protegem, entre aspas, né? A proteção estatal é refletida em forma de quê? Não, ele tem um 13º, ele acredita, as pessoas realmente acreditam que tem um 13º salário. E, no fundo, isso são 12 salários diluídos em 13. No fundo, é o contrário. O trabalhador está emprestando dinheiro para o patrão sem juros, que é pago no final do ano. Não é? O fundo de garantia, eles acreditam também que é um direito. No fundo, é o contrário. É um empréstimo compulsório feito para o governo, remunerado abaixo da inflação, que, inclusive, ele não tem acesso a pegar aquele dinheiro quando ele precisa. E toda a contribuição previdenciária de INSS, ela vai por água abaixo quando as regras da própria Previdência vão mudar toda hora e não tem jeito de mudar porque a conta não fecha, porque já é um modelo fracassado, já é um modelo que é fadado ao fracasso, é uma pirâmide financeira que depende da entrada de novos contribuintes para pagar aqueles que estão recebendo hoje, ou seja, todo mundo acredita que está fazendo uma poupança que um dia o governo vai usar essa poupança para pagar a aposentadoria dele, mas isso não é verdade. Não é? Para um jovem que trabalha hoje receber a sua aposentadoria no futuro, ele depende da existência de um outro jovem que talvez nem nasceu ainda, para ele trabalhar, para poder contribuir e assim ele receber. O problema é que a população ela está envelhecendo a cada ano que passa, logo você vai ter uma quantidade menor de jovens economicamente ativos, trabalhando principalmente pelo fato de que as famílias brasileiras têm a cada ano que passa menos filhos. Ou seja, essa conta não fecha e não vai fechar. E as pessoas estão ali contribuindo e o pior, não tem a contrapartida que deveria ter. Ou seja, em vez de ter uma escola de qualidade pelos impostos que contribuem, não tem. Aí tem que pagar a escola privada. Paga de novo. Plano de saúde, não é? A parte da segurança pública, então, é um caos. Esse é o cenário, não é para amador. O Brasil não é para amador. Agora, eu digo que o empresário, ele aprende a trabalhar, ele aprende a sobreviver nessa selva. Mas o que realmente me desperta um grande lamento é pelo cara que trabalha, que ainda, em alguns casos, acredita que está sendo protegido, no fundo, ele está vivendo num sistema onde o poder de compra dele é menor, porque ele ganha menos dinheiro, poderia ganhar mais e ganha menos. O empresário perde, mas ele sabe sobreviver na selva. Não é? O trabalhador não tem alternativa. Ele é o que mais perde. E perde ainda com síndrome de Estocolmo, apaixonado por aqueles que o sequestraram.
não é? Na realidade, todo esse sistema que é patrocinado pelo Estado sequestra o trabalhador e ele fica refém desse sistema, né? Isso tira completamente o poder de compra das pessoas, principalmente da classe média. Eu acho um desastre a educação no Brasil, não é? As empresas cada vez mais têm dificuldade de ocupar as vagas, e você tem muita gente desempregada e você tem dificuldade de ocupar as vagas. Porque, infelizmente, o sistema de ensino ele não prepara as pessoas para o mundo real. O sistema de ensino é aquela bolha controlada pelo MEC e que não prepara as pessoas para a realidade do mercado. As pessoas chegam sem saber falar em público, sem saber escrever uma redação, sem saber falar inglês, passam 12 anos sentado na cadeira de uma escola do ensino fundamental, do ensino médio, e sai sem falar inglês. É claro que algumas empresas, como a minha, por exemplo, se aproveitam desse fato para vender um produto porque é um curso de inglês. Eu sou fundador de uma grande rede de escolas de inglês no Brasil e, obviamente, essa minha empresa só existe porque a escola é incompetente. Se a escola fosse competente, essa empresa não existiria. Então, como as pessoas saem do sistema de ensino sem ter noções mínimas de educação financeira, elas não têm noções mínimas de educação financeira, não é? Ou seja, todo esse contexto, quando você olha para isso, você percebe que a escola não prepara o nosso jovem para a realidade. Aí ele é vomitado lá no mercado de trabalho, quando ele sai da faculdade, com o diploma pendurado na parede, e ele está absolutamente despreparado. Então, as empresas cada vez mais têm optado em fazer a sua própria formação, ter que escolher bem, peneirar bem para tentar encontrar alguém com algum preparo, mas a gente tem que acabar preparando mais as pessoas, porque, infelizmente, a preparação feita pelo modelo de ensino é muito fraca. A gente passou por um período onde nós tínhamos mais de 18 milhões de jovens se preparando para fazer concurso público. Eu não tenho nada contra o serviço público, acho que é importante existir pessoas capacitadas no serviço público, mas acho que 18 milhões já é demais, não é? Eu acho que já começa a existir uma coisa que antecede a essa escolha, que é uma cultura, que é a cultura do funcionalismo público, é a cultura da dependência do Estado, da busca pela estabilidade, como se isso fosse o que fosse nos realizar. As pessoas estão trocando a sua própria realização, a realização dos seus sonhos, dos seus projetos, pela garantia de não ser mandado embora. Eu acredito que isso é pensar muito pequeno, isso é muito pouco. Não estou dizendo que as pessoas não possam trabalhar no serviço público, não tem nada de indigno nisso. O Brasil precisa de bons servidores públicos, mas a busca pela estabilidade é uma cultura medíocre que começou a ser difundida no Brasil, e eu fico imaginando se o Bill Gates tivesse sido funcionário público em vez de ter criado a Microsoft. Pessoas que, em vez de terem aberto um negócio na sua garagem, como acontece muito aqui nos Estados Unidos, tivessem buscado simplesmente trabalhar no sistema, no serviço público para não perder um emprego, não é? Ou seja, o oposto disso é o apetite pelo risco. É uma outra cultura, a cultura do apetite pelo risco. Olha, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, eu vou lutar por isso. Pode ser que eu consiga, pode ser que eu não consiga, não tenho nada garantido. Até porque na vida nada é garantido. Desde quando você nasce até quando você morre, você não tem nenhuma garantia, a não ser que nasceu e vai morrer, não é? Então não existe nada garantido. Nem a própria estabilidade no serviço público, como a gente vê hoje no Brasil, as pessoas muitos funcionários públicos não estão recebendo salário, basta uma crise econômica, a lei muda, algumas pessoas são demitidas, ou seja, a estabilidade não existe, essa é uma frase que eu costumo repetir. No entanto, essa cultura da estabilidade, ela é oposta, ela é antagônica à cultura do empreendedorismo. E para um país crescer, e um país que eu já falei que tem 70% dos empregos gerados por pequenos e microempresas, para um país resolver o problema do desemprego e ele se desenvolver, o mercado se desenvolver, precisa de mais gente pensando e querendo vencer dentro desse sistema, apesar de todas as dificuldades que existem. Ou seja, quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha? Quem nasce primeiro é a mentalidade do empreendedor. É o cara que no meio do caos ele vai conseguir enxergar uma saída, ele vai ter a coragem de abraçar essa saída e ele vai, no meio da lama, despertar ali uma flor bonita, ou no meio do deserto ele vai criar um oásis e a partir daí as coisas começam a se desenvolver. Ou seja, as pessoas têm muitas vezes a impressão que tem que estar num lugar perfeito, num lugar de ambiente econômico perfeito, de ambiente político perfeito, que aí sim
agora eu posso empreender. Não, não é verdade. Tem gente fracassando na Noruega, tem gente fracassando nos Estados Unidos, na Singapura, e tem gente vencendo na África, tem gente vencendo no Brasil, tem gente vencendo em países que têm um ambiente muito menos favorável. Então, quem nasce primeiro entre o ovo e a galinha é a atitude empreendedora que nasce primeiro. A partir daí, as outras coisas elas acontecem.